Ei, gente, tô aqui pra falar de um assunto que vocês adoram. E antes de começar, que eu vou falar hoje, vou tentar ser mais breve, eu queria falar que vocês têm que pôr na cabeça o seguinte: eu tô falando sobre um assunto. Quando eu tô falando sobre um assunto, não quer dizer que eu tô falando sobre a minha vida pessoal. Não quer dizer que eu estou falando o que eu tô passando. Há pouco tempo atrás, quando eu gravava muito vídeo de relacionamento, eu estava num relacionamento sério, mas eu falava, por exemplo, de solteirice. Então, tudo que eu falo aqui é pra tentar ajudar quem tá passando por essa situação. É uma opinião, é um jeito de dar uma força, é um jeito de mostrar que você não tá sozinho, é um jeito de mostrar que isso acontece com milhares de pessoas. Então, me tire dessa. Hoje eu quero falar sobre mudança, sobre se permitir sair do lugar. Eu assisti uma palestra do padre Fábio de Mello, que eu sou fã número 1, mexeu muito comigo. Como eu sei que muita gente vai ter preguiça de ir lá ouvir, eu vou tentar resumir. Então eu vou simplesmente falar com as minhas palavras o que eu acho e complementar com algumas coisas que o padre disse, que eu acho que faz todo o sentido do mundo. E ele tem uma sensibilidade maravilhosa para falar de amor, de vida, de mudança, de... E a primeira coisa que eu queria dizer disso tudo é: permita-se sofrer. Qual o problema em sofrer? Terminou alguma coisa, terminou um trabalho, terminou um relacionamento, saiu da casa dos pais. Permita-se o desconforto de sair da zona de conforto. É um saco sair da zona de conforto. A gente gosta de estar no lugar onde a gente está confortável, onde a gente está seguro, onde a gente está acostumado. Isso é muito sério. Sabe quando você olha pra trás e tem aquela sensação assim: gente, eu não acredito que eu passei por aquilo. Ou então, não é possível que eu gostei de tal pessoa. Ou então, gente, aquilo ali atrás, aconteceu agora, não era eu. Sabe por que hoje você consegue ter essa visão? Exatamente porque em algum momento lá atrás, você se permitiu sair da zona de conforto. Você falou assim: ah não, pera aqui, isso é o legal pra agora, é o que eu tô acostumada, mas não, quero mais do que isso. E você pode não lembrar, porque a gente sempre acha que o sofrimento de agora é muito maior do que o de ontem. A gente sempre tem a impressão que o último sofrimento é sempre o pior de todos, é sempre o mais avassalador. Mas eu tô aqui pra te lembrar e te dar certeza absoluta que você sofreu muito pra sair da sua zona de conforto. Mesmo que o lugar que você estava antes era horrível, mesmo que ele seja péssimo, é sofrido. Porque até mesmo abrir mão do que é ruim, abrir mão do que não nos faz bem, abrir mão do que não nos cabe, é sofrido. O ser humano é assim. Tudo que a gente precisa largar, que a gente precisa mudar, dói. E dói muito. E certas coisas nós só percebemos que são incabíveis pra gente quando a gente se afasta. Porque enquanto a gente tá naquela situação, enquanto a gente vive aquilo, parece o correto, parece o normal, parece o certo pra gente. Mas pra você permitir, se permitir, né? E pra você permitir na sua vida o que te cabe, o que é o certo pra você, em algum momento você precisa levantar acampamento. Precisa mudar. Tem coisa pior no mundo, pode ter um sofrimento pior do que você ficar em um lugar que não te cabe. Um lugar que não é o justo pra você, seja um emprego, seja um relacionamento, seja a casa que você mora. Porém, o levantar acampamento, o mudar, o sair da zona de conforto dói tanto, é tão incômodo que parece que é mais fácil acostumar. É mais fácil se ajustar ao que está acontecendo. É mais fácil aceitar a condição do que tomar uma atitude para mudar isso. Só que aí é que a gente mais se perde. Porque nesse momento nós somos os grandes sabotadores de nós mesmos. E aí, pra gente se aceitar naquela situação, a gente cria, tá, gente? Uma realidade emocional que é totalmente inventada da nossa cabeça para que a gente continue ali. E aí vem o maior erro de todos. A gente começa a se nivelar por baixo. A gente começa a se diminuir para caber dentro da caixinha que está a nossa atual realidade. Não é isso? E aí o padre incrível de Mello, o padre lindo de Mello, o padre tudo de Mello, falou uma coisa que me marcou muito. Porque quando a gente faz isso, a gente sofre
tanto quanto a gente sofreria para mudar. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele sabe do que ele é capaz. O ser humano sabe até onde ele consegue ir. Então a gente fica, porém a gente fica incomodado. A gente fica sabendo que aquilo ali não tá certo. E aí começa aquele embate que dura às vezes uma vida. Você fica refém desse embate de você com você mesmo. Que é uma parte de você falando, cara, sai disso. Você não precisa disso, você dá conta demais. E a outra parte falando, fica. E aí a conclusão é que você passa às vezes sofrendo durante anos, uma vida, o que você sofreria, aliás, ou talvez não, né, que é o risco, que você sofreria se você estivesse correndo o risco de mudar. E mais uma vez falando do padre e sobre o que ele disse numa palestra uma coisa muito interessante. Ele disse que quando você está numa situação, seja ela um amor, seja ela um trabalho, qualquer situação, que você enxerga, quando você está numa situação que você percebe que é alguém muito menos capacitado que você, e que fique claro, gente, menos capacitado não quer dizer pior, realidades são mutáveis, menos capacitado pro momento, desempenharia aquele papel tranquilamente? Vamos supor num trabalho, uma pessoa, uma estagiária, uma pessoa que acabou de chegar, você está ali há anos, 10 anos de emprego, a estagiária conseguiria fazer o seu trabalho tranquilo. Tá na hora de quê, gente? Tá na hora de mudar. Tá na hora de ir embora. Tá na hora de procurar o seu lugar e deixar a outra pessoa desempenhar o papel dela. E isso serve em relacionamento igual trabalho. Só que aí nós temos a grande mania de colocar a culpa de tudo que acontece no outro. Por exemplo, não, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu namorado, a culpa é do universo, a culpa é de Deus. E às vezes a culpa é do outro mesmo. Às vezes a culpa é realmente do seu chefe, que não te valoriza e não te colocou num lugar melhor. E você já tentou. A culpa às vezes é do seu namorado mesmo, que é um pilantra que faz e acontece com você e você é legal. Porém, quando a culpa ou quando o problema é do outro, você não pode fazer nada para mudar isso. E quando você toma a responsabilidade pra você, mesmo que não seja culpa sua, o problema agora é seu. E aí só você pode mudar. Assume a responsabilidade, chama esse problema pra você, dá um fim nele, você. Não fica esperando que o outro faça, ou que o outro assuma sua culpa e cumpra seu papel em mudar isso. Faça você. Faça, esse problema agora é meu. Então, tenha força e entenda que às vezes certos relacionamentos precisam ser deixados pra trás, porque não te cabe mais. Você foi além daquilo. Às vezes você foi além da pessoa. Vai sem medo. Sabe aquela coisa de, mas é porque eu não vou achar outra coisa. Mas e se eu ficar sozinha? Mas e se... Não vai. Não vai, você vai achar muita coisa boa. A gente acha tudo que a gente procura. O que você tá procurando? Você tá procurando? Gente, nós somos a geração da coragem. Nós somos a geração de gente dos grandes diretores de empresa, inteligentíssimos da nossa idade, largando tudo pra ir abrir uma confeiteria porque gosta de fazer bolo. Sabe, nós somos da geração que a gente não quer ser pela metade. A gente quer e a gente exige ser inteiro. Sabe, nós não somos de uma geração que precisamos sujeitar um amor fracassado por um medo de não achar outro. Cara, nós temos acesso ao mundo todo. Só que a única coisa que eu vejo é muita gente sem coragem. E por que toda essa falta de coragem? Sabe, a vida é um sopro, cara. Passa assim, ó. Se a gente não fizer por nós, sabe, em relação a trabalho, a vida, a amor, a tudo, não tem quem vai fazer. Tudo que você vai tentar tem 50% de chance de emplacar ou não. E que bom! Você já pensou se a gente tivesse certeza de tudo? Que chato seria? O mundo, na incerteza, ele tem 1000 possibilidades. Na certeza, a certeza, ela é uma só. Você não tem outra possibilidade. Você tem certeza que você vai ficar com a pessoa que você tá pro resto da vida? Então, pra que você vai se arrumar? Pra que você vai tentar fazer alguma coisa pra melhorar essa relação? Você já tem certeza mesmo? Então, querendo ou não, a certeza te limita. Entende? Isso também serve pra trabalho. Quando você está na incerteza, eu não tenho certeza se essa pessoa vai me amar pra sempre, eu não tenho certeza se eu vou continuar nesse trabalho, eu não tenho certeza se é isso que eu gosto. Quando você coloca aquele negócio no burrinho, que é pra ele olhar pra um caminho, ele vai ali, ó, naquela certeza e não olha pro lado, tá certinho onde ele tá indo.
Se você tirar, são milhões outros de caminhos incertos. E que delícia essas possibilidades. Então, olhe pra sua incerteza com amor. Bela, mas eu tô fodida, eu tenho 30 cacetada, não sei o que eu quero fazer da vida. Ninguém tá sabendo não, gente. E ok não saber. Que bom não sabemos, que bom 1000 possibilidades. Eu encontrei um amigo meu que virou pra mim e falou assim: Bela, não acredito, você tava noiva, você terminou de novo. Eu falei assim, mas cadê o estatuto que tá escrito que até os 29 anos eu tenho que ter encontrado o grande amor da minha vida, gente? Mas onde é que tá escrito isso que eu não li? E isso, sabe o que é? É olhar pras minhas incertezas com amor. Eu não olho pras minhas incertezas achando o fim do mundo. Ou alguém aí tá achando que o mundo acaba por causa disso. Pelo contrário, o mundo se reinicia cada vez que eu começo. E quando eu termino alguma coisa e vou começar outra, eu estou me recomeçando. E assim é com trabalho, e assim é com relacionamento, e assim é com uma mudança de cidade, de casa. Se recomece, se permita. Então é isso, pensa nisso, pense nos seus recomeços, não tenha medo. Nós não somos a geração do medo, tá? Nós somos a geração que dá a cara a tapa. E que bom que somos, que bom que nossos pais quebraram um galho pra gente e chegamos nesse patamar, né? Um beijo, um bom dia, pense nisso, espero que tenha te dado uma força pra alguma coisa que você queira muito fazer e tá aí, ó, empacadinha, igual o burrinho olhando pra uma certeza só. Permita-se a incerteza, as dúvidas e etc.